Olá, meus amores! Vamos lá fazer aquela tour pelos meus Bullet Journals de 2022? Lá na rede vizinha eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam uma tour nos meus Bullet Journals de 2022 e vocês disseram que sim, que queriam em vídeo. Para não fazer vários vídeos pequenininhos, eu resolvi fazer um vídeo maior para o YouTube, então eu espero que vocês gostem. Bom, nesse ano de 2022 eu usei esses dois cadernos, eu tenho usado bastante os cadernos da Color Block, da linha Color Blocking da Zuba. Eu gosto muito deles. São cadernos bem feitos e as páginas são 90 gramas no Pollen, que é aquele papel amarelinho. Eu gosto desse papel amarelinho, tá vendo? Nem todo mundo gosta, mas eu curto pra caramba. Eu gosto dessa carinha mais amarelinha, mais natural do que aquele branco, sabe? O que eu gosto muito dessa linha é que ela tem combinação de cores. Então, ó, esse aqui é verde com roxo. E aí o miolo também tem a bordinha roxa. Esse aqui é rosa com azul, que inclusive eles falaram pra mim que não vai ter mais na loja. Acabou essa coleção. E aí eu fiz uma bagunça nele, tá vendo? Ó, porque eu colei muita coisa, então deu aquela bagunçada. Mas eu adoro essa vibe de usado mesmo, de ter memórias ali. Me lembra aquela época de agenda, sabe? Que a gente fazia agendas e tudo mais. Então eu curto pra caramba. Bom, eu comecei esse ano nesse verdinho, então a gente vai começar por ele. Eu não comecei o ano em janeiro no Bullet Journal, porque eu tinha parado de usar o Bullet Journal durante um tempo. E eu acabei voltando pra ele em maio, tá? Então aqui vocês vão ver que eu começo em maio, tá? Então o que eu fiz? Eu resolvi fazer uma grid spacing pra esse ano, que é aquela barrinha que o pessoal faz pra fazer a contagem dos espaços pra fazer semanas, dias, as divisões. Mas eu não uso isso aqui, tá? Eu quis fazer pra ver como que era, mas não me serve de absolutamente nada. Eu uso uma régua, toda vez que eu vou dividir espaços eu uso uma régua, eu acho tão mais fácil, porque eu ponho uma régua, já vejo quantos centímetros, já marco meio, já marco de 3 em 3, enfim, o que eu preciso. Então isso aqui pra mim não serve de absolutamente nada, então eu já não uso mais, não usarei mais. Aí eu fiz uma aberturinha aqui pra 2022, coloquei meus objetivos de 2022, meus focos e prioridades. Na verdade isso aqui eu não trabalho com eles dentro do Bullet Journal, eu tenho dentro do meu Notion, eu tenho um sistema onde eu tenho todos os meus objetivos, meus projetos, mas eu resolvi copiar pra cá só pra eu ter aqui também quando eu quiser depois olhar, né? Eu tenho pelo menos as coisas principais aqui. E aí a gente começa maio. E aí a gente começa maio, então eu fiz uma página com um lettering e fiz a capa e eu resolvi fazer maio de libélula, que eu vi na internet, achei tão lindo. Agora eu não vou saber dar os créditos, tá, gente? Porque eu não anotei nada na época. Mas eu já comecei no mês de maio, já no dia 13, tá vendo? Eu comecei no dia 13 de maio, então já ficou, assim, metade do mês só. O que eu gosto do Bullet Journal é isso, a gente faz quando a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Aí essa semana eu fiz com esses nomes bem grandões da semana. Gente, vocês vão ver que eu misturo português e inglês o tempo todo, enfim, é uma meio bagunçada assim, tá? Aí semana 20 eu fiz nesse formato. E aí eu segui esse formato nas próximas semanas e logo a gente chegou em junho, né? Então junho eu resolvi fazer dessas flores que eu também vi na internet e achei muito lindo. E geralmente eu faço uma compilação de coisas que eu vejo na internet. Então, por exemplo, eu vi um formato que tinha assim como se fosse o vento levando as folhinhas junto. E aí eu vi num outro flores e aí eu misturo as coisas. E eu resolvi fazer cortadinho assim, ó, que eu achei que ficou tão lindo. Eu fiz um calendário. Eu não fazia calendário assim, eu sempre fazia o calendário assim e era realmente muito útil, mas eu sempre achei muito fofo os calendários, então eu quis fazer, mas não deu muito certo no uso, funcionalidade não deu muito certo, mas eu acho muito fofo, então eu gostei muito da página, mas da funcionalidade ela não me atendeu tanto. Eu fazia hábitos e humor, aliás, né, hábitos e humor desta forma aqui, né, com gráfico e tudo mais, fazia anotações. Aí o mês de junho, né, eu fui fazendo as páginas, eu comecei, cada semana tá de um jeito, vocês vão ver, eu comecei meio solto assim, só colocando o número da semana e os dias, aí eu vi uma ideia assim na internet e comecei a fazer, aqui eu fiz com uma Dutch Door, que eu não gostei muito de usar, então
Ah, eu acho que eu usei de novo, ó. Mas depois eu desisti, nunca mais fiz. Eu fiz super trabalhado, super desenhado. É óbvio que eu não dei conta de fazer isso, porque eu não dou conta de fazer isso sempre. Então a última semana eu acabei fazendo bem assim, só os quadradinhos coloridos, porque eu gosto de cor, né? E foi isso. Vamos pra julho. Julho, eu vi esse tema na internet, eu achei muito fofo. Uma coisa meio vintage, assim. Eu adoro esse desenho de fita cassete. Eu peguei a ideia da fita cassete, mas o que eu vi nem era de fita cassete, era tipo Valentine, assim, Dia dos Namorados. Então tinha envelopinhos e tal, mas tinha também uma fita cassete, então eu resolvi vir pra esse lado da música com flores. Então eu fiz a fita cassete, aí eu fiz esse recorte aqui, fiz essa gradezinha que eu gostei muito de fazer. Tentei ainda fazer o negócio do calendário, que também quase não foi usado. Fiz e aí fez tudo assim, tá vendo? Ó, a temática foi de música, né? Da caixinha, né? Da fita cassete, música e tal. Segui o mesmo esqueminha do mês anterior. Eu fiz esse desenho que eu achei muito fofo na época. Consegui até fazer com uma profundidade e tal, achei bem legal. Então semana 26 ficou assim. Esse mês eu tava de férias, eu tava viajando, então as primeiras semanas eu até consegui desenhar e tal, mas depois eu fui deixando espaços brancos pra desenhar depois. Esse desenho eu cheguei a fazer depois, inclusive, da semana, uma outra semana lá pra frente, mas depois eu não completei o resto. Essa aqui eu não completei nada, tá vendo, de desenho, porque eu fui deixando espaço pra eu desenhar depois. E aí não me deu muita vontade, porque na verdade hoje eu olho pra esse desenho, pra esse tema e eu não gostei muito, sabe? Não sei se são as cores, eu não curti, então acabou ficando assim. Aí, nesse período, aqui eu mudei bastante, porque nesse período eu tava bem, assim, tipo, não tava funcionando muito pra mim o formato, então eu resolvi começar a experimentar outras coisas. E aí eu comecei a fazer diário, né? Colocando as tarefas da semana, as tarefas do dia de trabalho, de casa, e escrever alguma coisa sobre o meu dia. Então eu comecei a fazer assim e comecei a colocar a previsão do tempo pra semana toda. E eu tava realmente gostando pra caramba desse formato, eu gostei pra caramba, então eu fiz assim alguns dias. E aí entramos em agosto. Aí eu vi esse desenho uma vez e eu amei essa combinação de cores. Eu vou muito pelas cores, mais até do que o tema em si. Eu amei essa combinação de cores, então eu resolvi fazer essa temática. E até hoje é a minha favoritíssima desse bullet journal. Olha esse calendário como ficou lindo, eu resolvi fazer um calendário grande, né, dessa vez, para testar, para ver se eu me adaptaria. E principalmente porque eu queria muito fazer um calendário assim bem colorido. Eu amei esses títulos aqui. Cara, eu sou muito apaixonada por essa temática, por esse mês. Aqui eu resolvi colocar o foco do mês e os meus projetos do mês. Então eu tava experimentando formatos diferentes. O que eu gosto do bullet journal é isso, é a gente experimentar, a gente poder ajustar, experimentar, mudar as coisas quando a gente sente que precisa fazer essas mudanças. Quando a gente tá usando o planner ou agenda, a gente não tem essa liberdade, né? Aí eu mudei também um pouquinho aqui, eu acho. Porque eu resolvi fazer hábitos diferentes, colocar mais hábitos e tal, então eu comecei. Não mudei muito não, só os hábitos mesmo, que lá eu só tinha um e aqui eu coloquei mais coisa. E aí aí eu resolvi a partir daqui não decorar mais as semanas, só usar cores na semana, mas não mais desenhos. Fazer a semana mais simples, deixar a decoração para as primeiras páginas do mês, sabe? Porque eu não dava conta de fazer decoração o mês todo. Esse aqui ficou meio bagunçado, essa página acabei não usando. Aí eu comecei a fazer nesse formato, e esse formato eu segui por muito tempo. Comecei a colocar os compromissos de um lado assim, e as tarefas do outro lado, e eu comecei a experimentar várias formas diferentes. Então aqui eu comecei compromissos todos juntos de trabalho e de pessoal, eu até coloquei acho que corzinha para diferenciar. E aqui as tarefas que tinham dia, né? Então aqui segunda, terça, quarta, e as tarefas que não tinham dia. E aí eu segui assim, sim, aqui é a mesma coisa, eu segui esse mesmo modelo, só que eu só inverti o lado. Só que aqui eu mudei um pouquinho e separei trabalho pessoal e casa. Eu comecei a experimentar, como eu disse, e coloquei aqui. Eu fiz por muito tempo isso aqui, eu gostava muito, achava muito fofo e eu ficava observando o clima também, então era bem legal. Aí a gente entrou em setembro. Aí em setembro eu tinha comprado essa washi tape. Quando eu vi na loja de uma amiga minha essa washi tape, eu fiquei
tão apaixonada que eu falei, vou fazer um tema de abacate só pra usar o washi tape. Aí eu resolvi fazer um tema de abacate, então eu fiz esse tema meio café da manhã americano, né? Que é pão ou torrada com abacate e ovos. Só pra usar o washi tape de abacate. E o verde, que eu amo de paixão, esse tom de verde. Aí eu fiz o calendário de novo assim, até que eu usei ele bastante. Eu me apaixonei por fazer essas bolonas assim dos dias da semana. Segui aquele esquema do foco e dos projetos do mês, mas aí eu fui mudando algumas coisas, viu que ele ficou mais vazio, porque o outro ficou meio bagunçado pra mim. Mantive, né, os rastreios iguais. Mantive as semanas naquele mesmo formato que eu comentei com vocês. E fui mantendo assim, ó. Fui mantendo assim várias semanas. Porque realmente esse formato estava me atendendo bem. E aí acabou aqui, como não ia dar para fazer setembro inteiro sobre essas folhinhas, eu parei por aqui para começar outubro no outro caderno. Então vamos para o outro caderno, que a gente começou em outubro. Esse é um caderno que eu já tinha e ele já estava um pouquinho usado, por isso que eu acabei colando folhas aqui, ó, e passei essa washi tape. Ele até tem umas folhas um pouco rasgadas, porque ele estava sendo usado e eu acabei parando e resolvi usar para continuar 2022. Então ele ficou meio bagunçado aqui no começo, mas tá tudo bem, bola pra frente. Juntei páginas, tá vendo? Porque eram coisas que eu já tinha feito antes e que eu quis aproveitar o caderno. E aí começamos outubro, resolvi fazer uma coisa bem mais simples, umas florzinhas e tal, porque esse período do ano, setembro, outubro, novembro, são meses muito corridos, muito puxados pra mim no meu trabalho. Então eu precisava de coisas mais simples. E foi quando eu comecei a experimentar com colagem. Eu nunca tinha feito colagem antes. Você viu que eu já vinha usando washi tape, que era uma coisa que eu também não usava antes. Eu já tava pegando o costume de usar. Aí eu tinha comprado umas washi tapes, foi quando eu comprei os adesivos, os meus primeiros adesivos, e aí eu comecei a usar. Deixei um espaço para calendário, nunca fiz o calendário, porque como eu disse, eu tava na correria. Fiz aquele mesmo esquema, só que dessa vez com colagens, para os rastreios. E comecei as semanas no mesmo esquema das outras vezes, só que dessa vez comecei a colar. Timidamente eu comecei a experimentar colagem. Semana a semana eu fui aumentando as minhas colagens, fui pegando mais o jeito. E aí eu fui nas colagens. Chegamos em novembro, eu não sabia o que fazer em novembro. Resolvi experimentar colagem, testei, acho que tá péssima essa colagem, essa capa, acabei não usando a outra página e enfim, deixei uma página para os rastreadores, resolvi nem fazer calendário, mas também não fiz. Gente, correria, novembro foi uma loucura. E aí já fui para semanas, de novo no mesmo esquema, comecei a separar, eu já estava fazendo isso já antes, né, os compromissos de pessoal e de trabalho e as tarefas pessoal e de trabalho separadinhas. Isso funcionou bastante pra mim durante muito tempo. Aqui eu tentei fazer uma coisa diferentinha, não funcionou muito bem. Eu fiz bastante colagem nesse, tá vendo? E aí eu continuei fazendo esse formato. Aí eu resolvi fazer um formato diferente mais uma vez. Eu tava ainda nessa de experimentação nessa época, porque tinha coisa que não tava funcionando bem pra mim, e acho que porque eu tava muito na correria, então tinha coisas que estavam realmente ficando difíceis pra mim. Pra me organizar, mas eu tava conseguindo fazer as coisas, tava conseguindo me manter produtiva, fazendo tudo que eu precisava, então tudo bem. Mas foi um período muito puxado pra mim, então acho que isso me deixou um pouquinho maluquinha nessa questão da organização. Então eu comecei a fazer aquelas tarefas recorrentes, é assim que fala em inglês, é porque em inglês eles chamam de recurring tasks, acho que é isso. Que é você coloca todas as tarefas e coloca os dias da semana e você vai marcando os dias que você faz e tudo mais. Confesso que eu tentei, mas não funcionou tão bem pra mim. Aqui eu tentei de novo, não funcionou tão bem. Aqui eu fiz uma coisa diferente de colocar prioridades da semana. Eu comecei a querer rastrear a água, que eu queria tomar 2 litros de água por dia. Então eu comecei a rastrear água e os hábitos na semana em vez do mês aqui. E aí a gente chega em dezembro. E aí em dezembro eu mudei completamente, exatamente porque isso aqui não estava funcionando. E eu entendi por que não estava funcionando. Não estava funcionando porque eu estava colocando tarefas pessoais, da casa, do trabalho, tudo junto. E eu estava ficando maluquinha, então eu resolvi fazer tudo diferente para dezembro. Dezembro eu não fiz capa do mês, mas eu resolvi fazer esse calendário. E a ideia desse calendário eu queria mais ou menos dividir o meu tempo de forma que eu pudesse dar conta de tudo
de tudo no sentido de cuidar de todas as áreas que eu preciso cuidar, fazer as coisas que eu gostaria de fazer, dividir o meu tempo de uma forma mais equilibrada. JB é o meu trabalho atual, aqui é a rede social que eu comecei a postar em dezembro, eu comecei a postar consistentemente, né? Aqui é projeto criativo, ou seja, fazer alguma coisa criativa. E aqui é cuidar da casa. Então eu resolvi usar esse calendário para ir marcando, né, se eu dividi o meu tempo, se eu cuidei de todas as coisas. E resolvi fazer esse rastreio aqui, né, de quantas pessoas eu tenho na newsletter e na tribe que fazem parte do meu trabalho. E agora na rede social que eu comecei a postar. Então quando for no dia 31, eu vou marcar aqui a quantidade de pessoas que eu tenho para ver o crescimento e tudo mais. E aí eu resolvi mudar os meus planejamentos para facilitar aquele problema que eu tava tendo de colocar tudo junto. Então aqui planejamento semanal é pessoal, tudo da casa, médico, coisas da família, as coisas do Natal, tá tudo aqui. O planejamento do trabalho tá aqui e o planejamento da rede social tá aqui. Né? Então eu resolvi separar tudo e deu muito certo esse formato, então eu pretendo mantê-lo por enquanto. Resolvi fazer hábitos assim, gostei muito, tá muito fofo, só que assim, tô fazendo quase nada de todos os hábitos. Ai, sem condições, gente, que mês foi esse? E a minha página do humor que eu tenho compartilhado bastante lá na rede vizinha, que eu tô amando de paixão e eu vou fazer de novo em janeiro, nesse formato. Então aqui eu tenho os meus planejamentos e aí aqui eu tenho as semanas. Então as semanas eu resolvi fazer assim uma mistura de colagem com desenho, com adesivo, enfim. Mais uma semana no mesmo formatinho. Eu tive que incluir uma página extra aqui, porque minhas páginas estavam acabando, porque eu já tinha preparado 2023 nesse caderno e eu não tinha mais espaço. Semana 51, aqui, semana 51 e semana 52, que são as semanas que a gente tá agora, são semanas de festas, então eu não tenho tantas tarefas, porque a gente tá recebendo visita, tá preparando coisas pras festas, essas coisas, então eu tô tentando fazer o que dá pra fazer, sabe? Aqui o marido colocou uma coisa molhada aqui por cima e deixou pingar, por isso que tá manchado, paciência, faz parte, né? E é isso. Terminei o ano de 2022. Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha se inspirado aí e tenha entendido um pouquinho de como funciona o Bullet Journal, da liberdade que a gente tem para testar, experimentar, mudar o que a gente quiser. E você pode fazer mais simples, você pode fazer mais trabalhado, você pode desenhar, você pode colar, você pode fazer como você quiser. O que eu gosto do Bullet Journal é isso, eu não me adapto a planner, pelo menos até hoje eu não me adaptei, já tentei e não funciona pra mim, mas o Bullet Journal eu super gosto dele. E aí diz aqui nos comentários pra mim qual foi o mês que você mais gostou, qual foi o tema que você mais gostou e a gente se fala lá na rede vizinha ou por aqui, quem sabe logo mais.